pequena cidade de Belém, sob o brilho de uma estrela que parecia tocar o céu, nasceu um menino que mudaria a história da humanidade. Jesus cresceu entre pastores e camponeses, aprendendo a humildade e a força de um coração que escuta o Criador. Seus primeiros passos foram dados em meio ao silêncio das planícies e ao calor das humildes casas de barro. Ele sentiu o frio da noite, a fome da simplicidade e o amor silencioso de Maria e José, que protegiam cada momento de sua infância. O menino crescia com sabedoria e graça, curioso pelo mundo, observando a natureza, os animais e os rostos das pessoas ao seu redor. Mesmo em sua inocência, havia um brilho nos olhos dele, um sinal da missão divina que carregava. As festas e tradições de Israel moldavam seu caráter, enquanto ele aprendia as palavras sagradas e a história de seu povo. E em Jerusalém, entre o barulho do templo, ele começou a surpreender os mestres com sua compreensão e perguntas profundas. Cada passo, cada gesto, cada olhar da infância de Jesus já revelava o coração daquele que seria o Messias. A história que conhecemos de Jesus Cristo muitas vezes salta do humilde presépio direto para o batismo no Rio Jordão, ignorando um vasto e intrigante período, a sua infância. Estes anos passados sob o sol escaldante da Galileia formam o alicerce daquele que se tornaria o maior líder da humanidade. Mas o que a Bíblia realmente revela sobre esses anos silenciosos? Como uma criança destinada a salvar o mundo vivia os seus dias? A narrativa começa em Nazaré, um vilarejo tão insignificante que mais tarde provocaria o escárnio. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? João 1,46. No entanto, foi nesse palco obscuro que o drama da encarnação se desenrolou, sob a sombra protetora de Maria e José. A fé da jovem Maria já havia sido testada na Anunciação, Lucas 1,26 a 38. Mas a maternidade do Messias estava apenas começando. Eles sabiam que o futuro daquele menino não seria comum, mas carregavam o peso de um segredo que poderia mudar o destino de Israel e do mundo. Qual foi o primeiro sinal de que aquela criança carregava um poder inimaginável? O nascimento em Belém foi um evento de contrastes absolutos. A glória celestial anunciada por anjos, Lucas 2, 9 a 14, colidiu com a sordidez de um estábulo. A cena, frequentemente romantizada, era na verdade uma declaração divina. O rei nascia entre os humildes. A partir dali, a vida da Sagrada Família seria uma fuga constante e um aprendizado de resiliência. O primeiro ritual crucial foi a circuncisão no 8º dia, onde lhe deram o nome Jesus, Lucas 2,21, que significa Deus salva, um nome que encapsulava a sua missão. 40 dias depois veio a apresentação no templo em Jerusalém, Lucas 2, 22 a 38, um ato de obediência à lei. Foi ali que 2 profetas idosos, Simeão e Ana, o reconheceram. Simeão profetizou a salvação e, em um momento de tragédia iminente, dirigiu-se a Maria com palavras cortantes. E uma espada transpassará a tua própria alma. Lucas 2,35. Esta era a primeira indicação pública do sofrimento que estava por vir. Estariam Maria e José prontos para a reviravolta trágica que se aproximava de seu lar? O mistério dos magos do Oriente, Mateus 2, 1 a 12, é um dos pontos mais fascinantes. Eles não eram reis, mas astrólogos ou sábios persas, estudiosos de estrelas, que interpretaram um sinal celestial como o nascimento de um novo monarca em Judá. A chegada destes estrangeiros ricos, com ouro, incenso e mirra, perturbou a tranquilidade e despertou o medo paranoico do rei Herodes, o Grande. A sua investigação superficial e a exigência de que os magos regressassem a ele revelam uma fraqueza terrível: o ciúme do poder. Os magos, avisados em sonho, tomaram outro caminho. Mas este simples desvio colocaria em movimento o trágico fim de centenas de famílias inocentes em Belém. O ouro, um presente para um rei.
o incenso para um deus, e a mirra, um bálsamo para o sepultamento, era um presságio profético para a sua jornada completa. Você já se perguntou por que a estrela parou precisamente sobre Belém, não sobre Jerusalém? A fuga para o Egito é o clímax desta primeira crise. A Bíblia revela, em poucas palavras, a urgência. Um anjo apareceu a José em sonho, ordenando-lhe: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, e fica lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Mateus 2,13. Imagine a cena: a escuridão da noite, o coração acelerado, a necessidade de empacotar o essencial e a longa, árdua jornada através do deserto com uma criança pequena. O Egito, ironicamente, o país de onde Israel tinha sido libertado, tornou-se o seu refúgio. Esta viagem não foi apenas geográfica, foi um cumprimento profético. Do Egito chamei o meu filho. Oséias 11:1, Mateus 2:15. Enquanto isso, a fúria de Herodes se concretizava no massacre dos inocentes. Revelado. O período mais pacífico da infância de Jesus foi vivido no exílio, sob a luz de um país estrangeiro, enquanto a sua pátria era ensanguentada por causa dele. Esta tragédia nos força a refletir. A salvação frequentemente exige um preço alto e imediato. O retorno de José e Maria do Egito não foi um alívio imediato, mas uma nova decisão baseada em fé e prudência. Após a morte de Herodes, José foi avisado em sonho de que era seguro voltar. Mateus 2:19-20. Contudo, ao saber que Arquelau, o filho de Herodes, reinava na Judéia, ele temeu. Arquelau era conhecido por sua crueldade, superando até mesmo o seu pai em tirania. Por isso, a família desviou-se, estabelecendo-se definitivamente na obscura Nazaré, na região da Galileia. Mateus 2:20 e 2-23. Esta mudança não foi um acaso, mas mais um cumprimento profético para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. Esta a verdadeira razão do porquê Jesus cresceu longe do centro religioso de Jerusalém, para a sua proteção. Os anos seguintes seriam de anonimato e crescimento normal. O que fazia um Deus em forma de criança no dia a dia? Em Nazaré, Jesus experimentou a vida judaica comum da época. Segundo a tradição e o contexto cultural, ele teria começado a frequentar a sinagoga local desde cedo, aprendendo a ler o Torá, a lei, e os Nevim, os profetas. José, como carpinteiro, tekton em grego, que também pode significar artesão ou construtor, ensinou o ofício ao seu filho. Era um trabalho pesado sob o sol, que exigia força e paciência. Este cenário rústico desmantela a imagem de um Messias distante. Ele cresceu com mãos calejadas, entendendo o suor do trabalho honesto. A casa era o centro de sua educação, onde Maria lhe transmitia as histórias de Israel, a linhagem de Davi e as promessas messiânicas. Estes anos de trabalho, convivência e estudo preparam a sua mente e o seu corpo para a missão. Como era a disciplina espiritual de Jesus em uma época sem pregações públicas? O crescimento físico e intelectual de Jesus é resumido por Lucas de forma concisa e poderosa. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Lucas 2:40. Esta frase é a ponte que liga o berço ao púlpito. Ela não sugere milagres diários de exibicionismo, mas um desenvolvimento humano harmonioso, sustentado pela presença divina. Os textos apócrifos, como o Evangelho da Infância de Tomé, tentaram preencher esta lacuna com histórias fantasiosas de Jesus, a fazer pássaros de barro voarem ou a castigar professores. Contudo, o cânone bíblico oferece uma verdade mais profunda. A sua divindade estava oculta, manifestando-se como sabedoria e graça, favor divino. Ele era perfeitamente Deus e perfeitamente homem, crescendo em um lar piedoso, aprendendo a amar e a obedecer aos seus pais terrestres. Este é o mistério da humanidade de Cristo. Ele teve que aprender. O primeiro vislumbre público e canônico da sua sabedoria ocorre quando ele tinha 12 anos.
Lucas 2, 41 a 50. Aos 12, um menino judeu estava prestes a passar pelo bar mitzvah. Apesar de a celebração moderna ser de tempos posteriores, a transição para uma maioridade religiosa era crucial. A família viajou para Jerusalém para a festa da Páscoa, uma jornada de cerca de 3 dias, cheia de peregrinos e emoção. No regresso, os pais o perderam de vista. Imagine o desespero de Maria e José. Perder o Messias. Após 3 dias de busca angustiante, eles o encontraram no templo, sentado no meio dos doutores, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. A cena revela um intelecto e uma autoridade precoces que espantaram a todos. A sua resposta a Maria: "Por que me procuráveis? Não sabíeis que me convinha tratar dos negócios de meu pai?" É a primeira declaração registrada de sua consciência messiânica. Onde mais o seu poder se manifestaria nos anos seguintes, antes do seu ministério público. O incidente do templo é a catarse da infância, mas também um ponto de inflexão. Depois de se revelar, Jesus submeteu-se novamente à autoridade dos pais. E desceu com eles para Nazaré e era-lhe sujeito. Lucas 2, 51. Este período de sujeição e silêncio é como nunca viu o princípio da humildade e da obediência. Passou mais de uma década, dos 12 aos 30 anos, vivendo uma vida comum, trabalhando como tecton. Segundo a tradição, José morreu durante estes anos, deixando Jesus como o homem mais velho da casa, responsável por Maria e seus irmãos e irmãs. Marcos 6,3. A vida de Jesus não foi um retiro espiritual, mas uma vida de responsabilidade familiar e esforço físico, honrando o seu pai terreno e sustentando a sua família. É uma lição prática. O serviço a Deus começa no cumprimento das obrigações diárias e comuns. O contexto familiar em Nazaré era complexo. A Bíblia menciona claramente irmãos e irmãs de Jesus. Mateus 13:55 a 56. A verdadeira razão para esta menção é estabelecer sua plena humanidade e os laços familiares. Embora a Igreja Católica tenha a tradição de que estes eram primos ou filhos de José de um casamento anterior, a menção de nomes como Tiago, José, Simão e Judas sugere laços sanguíneos próximos. A convivência com estes irmãos, que mais tarde o rejeitariam, João 7,5, adiciona uma camada de tensão emocional à sua infância e juventude. Como era para um Messias conviver diariamente com a dúvida e o ceticismo dentro do seu próprio lar? O seu maior desafio não estava na sinagoga, mas no silêncio da sua casa. A cultura e o cenário político moldaram a juventude de Jesus. A Galileia, embora desprezada, era um centro de fervor nacionalista e rebelião contra o domínio romano. Nazaré ficava perto de Séforis, uma cidade importante que foi destruída e reconstruída por Herodes Antipas, o filho de Herodes, o Grande. É altamente provável que Jesus e José tenham trabalhado na reconstrução desta cidade, expondo o jovem carpinteiro à arquitetura romana, à língua grega e à diversidade cultural. Este contato com o império e com a opressão romana deu a Jesus um entendimento prático da política e da injustiça, que mais tarde informaria os seus ensinamentos sobre a justiça do reino de Deus. Ele não era um asceta isolado. Ele era um jovem galileu forjado no cadinho da realidade socioeconômica. O mistério dos anos perdidos reside na sua total submissão ao plano divino de anonimato. Deus estava a forjar o seu Messias não através de milagres públicos, mas através da vida ordinária. A sua obediência na juventude é um contraste impressionante com a nossa cultura de gratificação instantânea e exposição constante. Estes anos ensinam que a verdadeira preparação para um grande propósito é o silêncio, a consistência e a fidelidade nas pequenas coisas. Este período também lhe permitiu observar a natureza humana de perto, a ganância dos cobradores de impostos, a hipocrisia dos fariseus que visitavam Nazaré, a humildade dos pescadores. Esta observação revelada seria a base das suas parábolas. O que, ou quem, seria o catalisador que finalmente o tiraria do anonimato? A vida religiosa de Jesus era uma vida de observância rigorosa. Além de frequentar a sinagoga,
Ele viajava todos os anos para Jerusalém para as festas de peregrinação. Lucas 2,41. Estas viagens não eram apenas deveres religiosos. Eram imersões na vida de fé de Israel, expondo-o ao templo, ao sacerdócio e ao fervor religioso. Estas experiências aprofundaram o seu conhecimento das Escrituras e a sua ligação com o Deus de seus pais. Segundo a tradição, os seus vizinhos o viam como um jovem carpinteiro piedoso, trabalhador e com uma sabedoria fora do comum. Mas nada mais. Ninguém suspeitava que este filho de Maria, Marcos 6,3, era o cumprimento de todas as profecias. O silêncio de Deus sobre estes 18 anos, como nunca viu, demonstra a importância do alicerce. A preparação de Jesus para o ministério público foi marcada pelo crescimento intelectual. Ele não precisou de doutores rabínicos formais, pois o seu conhecimento vinha da fonte. No entanto, o seu uso posterior do hebraico, aramaico e provavelmente do grego, a língua comum da Galileia, mostra uma mente aguçada e bem treinada. Este desenvolvimento não foi mágico. Foi o resultado de estudo diligente e meditação. Ele era o Logos, palavra, que se fez carne, João 1,14. Mas escolheu o caminho humano de aprender e crescer. A verdadeira razão para esta escolha é que ele precisava ser um sumo sacerdote que pudesse simpatizar com as nossas fraquezas. Hebreus 4,15. A sua infância é a prova de que Deus entende a nossa rotina, o nosso cansaço e a nossa luta. Antes do grande clímax, o cenário muda para o deserto da Judéia, onde João Batista, Mateus 3, 1-6, entra em cena. João, um profeta severo e ascético, era o elo perdido, a voz do que clama no deserto. Isaías 40:3. A sua mensagem de arrependimento e batismo era a faísca que acenderia Israel. Jesus, agora com cerca de 30 anos, deixou Nazaré e o seu ofício. A Bíblia não registra um adeus dramático à sua mãe, mas é fácil imaginar a emoção e a dor da separação. Ele partiu, deixando para trás a vida de carpinteiro para abraçar o seu destino. João Batista estava a pregar um batismo para arrependimento, mas a chegada de Jesus revelou a verdadeira identidade daquele que estava prestes a ser batizado. O que João faria ao confrontar o Messias que ele anunciava? O batismo de Jesus, de Mateus 3:13-17, é o ato que encerra o período da sua infância e juventude e inaugura o seu ministério público. A cena é uma das mais poderosas da Bíblia. João inicialmente recusou-se dizendo: "Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim." Mateus 3:14. Jesus respondeu com o princípio da justiça e do cumprimento de todo o propósito divino. Ao descer as águas, ele não estava a confessar pecados, pois não tinha nenhum, mas a identificar-se com a humanidade pecadora que viera salvar. A revelação divina foi imediata e tripla. Os céus se abriram, o Espírito de Deus desceu sobre ele como pomba, e a voz do Pai trovejou: "Este é o meu, Filho amado, em quem me comprazo." Mateus 3:17. A sua identidade foi finalmente confirmada publicamente. A partir deste momento, a história acelera. Mas os anos de Nazaré nunca se perdem. Os 3 anos de ministério são a manifestação da sabedoria e da compaixão forjadas naquela infância anônima. Quando Jesus começou a pregar, a sua autoridade espantou a todos. Ele não citava rabinos famosos, mas falava com poder próprio. O seu conhecimento profundo da lei, a sua habilidade em contar histórias, parábolas e a sua compaixão pelas massas refletiam a sua educação em uma comunidade unida e a sua experiência como trabalhador. A sua vida em Nazaré, como nunca viu o mundo, ensinou-lhe a empatia necessária para ser o Messias. Ele não era um príncipe distante, ele era um deles. O que aconteceu, afinal, com a sua família em Nazaré? A profecia de Simeão a Maria sobre a espada que lhe transpassaria a alma, Lucas 2:35, não demorou a se concretizar. O trágico fim de Herodes, o Grande, foi seguido pela sua dinastia, mas a tragédia maior estava na rejeição. Quando Jesus regressou a Nazaré para pregar, Mateus 13:54-58, ele encontrou ceticismo e desprezo. "Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama a sua mãe Maria
e os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? A familiaridade gerou desprezo. A cidade que o tinha visto crescer não podia aceitar que o Messias viesse de um lugar tão comum e de uma família tão normal. A sua própria cidade rejeitou-o. Esta é uma das maiores dores da sua vida, ser profeta sem honra na sua própria terra. Segundo a tradição, Maria acompanhou o ministério do seu filho com uma fé silenciosa e uma dor profunda, guardando todas as coisas no coração. Lucas 2:51. A sua fé foi testada repetidamente, desde a fuga para o Egito até a rejeição em Nazaré. Os irmãos de Jesus, inicialmente céticos, tiveram a verdadeira razão para a conversão após a ressurreição. Tiago, em particular, tornou-se um dos pilares da Igreja de Jerusalém e autor de uma epístola. O contraste entre a desconfiança da infância e a fé adulta destes irmãos revela o poder transformador de ver a profecia familiar cumprida. O que a infância de Jesus nos ensina sobre a perseverança diante do ceticismo familiar e social? A infância de Jesus é o elo perdido que une a divindade à nossa humanidade. Ela desmistifica a ideia de um Messias que desceu já pronto e intocável. Ele passou pelas fases do desenvolvimento humano, enfrentou as dores da incerteza, a responsabilidade do trabalho e a pressão do anonimato. A sua infância é um poderoso testemunho de que Deus valoriza o processo, não apenas o resultado. Como nunca viu antes, esta história revela que os anos de silêncio e de preparação são tão sagrados quanto os anos de milagres. A luz do mundo estava a ser temperada na escuridão de uma carpintaria galileia, preparando-se para o seu propósito final na cruz. O mistério do silêncio de Nazaré é um convite à reflexão pessoal. A maioria de nós não está destinada a realizar prodígios públicos aos 12 anos de idade. Em vez disso, a nossa vida assemelha-se mais aos 30 anos de anonimato de Jesus. O valor da nossa vida não reside na fama ou no reconhecimento, mas na fidelidade diária, na obediência e na sabedoria silenciosa. Jesus provou que o lugar mais comum pode ser o palco da maior santidade. Ele valida a importância do trabalho honesto, do cuidado familiar e do crescimento discreto e constante em sabedoria e graça. A história da infância de Jesus revela a sua humanidade de forma inegável. Ele sentiu o frio da fuga, o calor da labuta e a dor da rejeição. Ao fazer isso, ele santificou cada fase da nossa vida. Não há momento que seja insignificante para Deus. A sua jornada de Belém a Nazaré e finalmente a Jerusalém é um mapa que mostra que o caminho para o propósito divino é muitas vezes pavimentado com desvios, sacrifícios e anos de aparente estagnação. A verdadeira razão por trás de sua humilde infância era garantir que cada ser humano pudesse olhar para ele e dizer: ele entende. A sombra de Herodes sobre a sua infância, o perigo da matança e a necessidade de fuga são um lembrete vívido da constante batalha espiritual. O mal tentou impedir o seu nascimento e trágico fim para o plano de Deus, mas falhou. A infância de Jesus é uma narrativa de triunfo sobre as trevas, desde o primeiro momento. Ela nos lembra que, mesmo nos nossos momentos mais vulneráveis e pequenos, a proteção divina está presente e operante. A jornada dele é uma inspiração para enfrentarmos as nossas próprias adversidades e fugas emocionais ou físicas. Olhar para a infância de Jesus é um exercício de fé, convidando-nos a procurar a divindade nas coisas simples. A carpintaria, a sinagoga, a poeira das estradas galileias, tudo se tornou santo pela sua presença. Ele era o Emanuel, Deus conosco, desde o útero. Este mistério de Deus a viver uma vida comum é o maior testemunho do amor de Deus. Ele quis ser como nós, para que pudéssemos ser como ele. A sua infância é o exemplo de que a grandeza não se impõe. Ela se constrói na perseverança, no trabalho e na humildade. A história da infância e da juventude de Jesus, finalmente desvendada, não é apenas um registro histórico, é um modelo de vida. Ele cresceu para cumprir um propósito, e você também nasceu com um. A sua obediência em Nazaré preparou o seu sacrifício em Jerusalém.
o ato final de amor que torna possível a nossa salvação. Que lição o silêncio de Nazaré lhe ensina hoje? Onde na sua vida diária e comum Deus está a forjar o seu propósito? Pense no carpinteiro da Galileia e no impacto dos seus primeiros 30 anos. A sua jornada convida-o a valorizar os seus anos de preparação e a entender que o seu palco mais importante é onde você está agora. Se esta profunda reflexão sobre a verdadeira história da sua vida tocou o seu coração e o inspirou a buscar o propósito, deixe o seu comentário abaixo e partilhe esta mensagem. Ajude-nos a revelar mais verdades bíblicas ao mundo. Inscreva-se no canal e ative o sino para não perder nenhuma das nossas próximas descobertas.